Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui hoje para mais um podcast do Mais que Autismo. Então, eu já quero agradecer a sua presença, por você estar aqui com a gente nessa quinta-feira. Aqui em Curitiba estamos com um friozinho, gente, por isso que eu já estou com uma blusa, né, super quentinha por aqui. Agradecer aos nossos membros do canal. Muito obrigada por vocês estarem confiando tanto no nosso trabalho. Hoje a gente vai começar, antes de começar, né? Que vocês já estão vendo ali qual que é o assunto de hoje, transtorno opositor desafiador. Eu quero pedir para que você deixe o seu like aqui, você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal, que é uma forma que você tem de me ajudar e me incentivar a vir aqui produzir mais conteúdos para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Cris Varela. Sou responsável aqui pelo Mais que Autismo e também pelo Mágicas de Mãe. Eu sou formada em artes cênicas, trabalho com crianças neurodivergentes atualmente, o teatro como uma forma de desenvolver as habilidades tanto para crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, como que o teatro vai ajudar ali no desenvolvimento desses déficits que a gente encontra aí nas neurodivergências, não só no autismo, mas como no TDAH, no próprio TOD, nas altas habilidades de superdotação, tá bom? Então, de novo, se inscreve no canal e vamos parar, né, de conversar aqui, vamos logo para o que interessa, que é o TOD. O que é esse transtorno opositor desafiador? Como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado muito com crianças e adolescentes, é, então é um trabalho que funciona. Eu utilizo os exercícios do teatro, eu utilizo o teatro para desenvolver questões que essa criança precisa. Então, ela não consegue se comunicar direito, ela não consegue interagir, ela não consegue ler o ambiente. E aí a gente vai trazendo exercícios que vão conseguindo trabalhar essas questões na criança. E aí, no nosso trabalho, a gente tem se deparado muito com crianças com TOD, principalmente crianças pré-escolares, tá? E crianças ali que estão partindo para uma adolescência, uma pré-adolescência. E eu vou falar para vocês que é realmente desafiador você trabalhar com uma criança TOD, tá? A gente vai ver ali o conceito, vai ver o que que implica tudo, né, essa condição ali, mas, gente, é realmente um público que precisa de mais profissionais atentos, profissionais que se disponham a realmente entender o que é esse transtorno e ajudar essas crianças e essas famílias. Então, eu resolvi falar do TOD porque é realmente uma questão que eu tenho visto muito dentro dos meus atendimentos, que exige que a gente esteja realmente disposto e preparado para atender essas demandas, tá? E eu falo que, por vezes, meu coração fica apertado, assim, porque eu vejo que é um dos públicos que o pessoal menos tem paciência para tentar entender, para tentar compreender e ajudar, tá? A gente vê em volta do TOD muitos julgamentos, muitas críticas e pessoas que deveriam, né, que estão ali na área, que deveriam se preocupar com isso, muitas vezes vêm também com julgamentos para cima da pessoa e da família, né, que convive com o transtorno opositor desafiador. Vou passar aqui para a gente entender melhor. Então, aqui, gente, o que que é o transtorno de oposição desafiante? Que vocês vão encontrar com este nome no CID, tá? No CID-10 ele vai estar com esse nome, e esse é o CID do transtorno de oposição desafiante, ou desafiador, né? Ele faz parte do transtorno disruptivo, né? Essa palavra eu acho meio complicado de falar, do controle de impulsos e de conduta. Tá? Então, lá no DSM-5, que é um manual de diagnósticos de questões mentais, ele vai estar com se enquadrando neste local, né? Que são dos transtornos disruptivos de controle de impulsos e de conduta, tá? E aí, o que que vai caracterizar o TOD? Então, ele é definido como um padrão persistente de comportamentos negativos, desafiador, desobediente, direcionados a quem? A figuras de autoridade. Eu acho muito importante a gente falar isso. Então, o TOD, e aí vamos abrir uma aspas, mas mais para frente eu vou entrar melhor. A gente tem que ter muito cuidado
os profissionais que vão trabalhar têm que ter muito cuidado na hora desse diagnóstico, para que não se cometam equívocos. Porque é normal que toda criança, em determinado momento da sua vida, ela tenha situações de desafio para a autoridade. A gente vai ver muito isso quando eles são muito pequenininhos, né? Que a gente fala ali a fase dos 2 anos, como ela é terrível, que tudo faz birra, que tudo. Gente, birra é uma coisa, TOD é outra, tá? Assim como a gente já tem um vídeo aqui no canal também falando da diferença entre uma birra e uma crise dentro do autismo. Então, TOD também. Essa questão de não obedecer uma figura de autoridade não é a mesma coisa que a criança fazer birra ou de vez em quando responder o seu pai ou a sua mãe, porque, né, queria alguma coisa e o pai e a mãe disse que não. Não é isso, tá, pessoal? Na adolescência também existe esse momento de embate muito grande entre adolescentes e pais, mas não significa que a criança, que o adolescente, no caso, ele se enquadre como TOD, porque ele está em algum momento brigando, né, por um ponto de vista dele, ou por uma coisa que ele quer. Será que meu filho é TOD? Ela é muito recorrente, assim. Geralmente, quando você pega uma criança pequena, que ela diz muito não, a gente tem visto muito isso ultimamente, eh, aquela criança, né, que não quer ali obedecer ou fazer alguma coisa, e é muito difícil, por exemplo, tirar de casa, é muito difícil quebrar a rotina. Elas são encaminhadas para avaliações ou para um neurologista com a suspeita de TOD. E aí eu volto a dizer, né, a gente confunde muitas vezes, um comportamento que é nato da criança, ou um comportamento que é de outro transtorno, ou de outra, situação ali dessa criança, com um TOD. Então, quem vai avaliar tem que ser um bom avaliador e tem que entender os vários contextos em que esses comportamentos acontecem. Então aqui, pessoal, vamos para os critérios diagnósticos, né. O que que caracteriza o TOD? Então o TOD, ele é um padrão de humor raivoso, irritável, de comportamento questionador, desafiante ou índole vingativa, com duração de pelo menos 6 meses, como evidenciado por pelo menos 4 sintomas de qualquer das categorias seguintes e exibido na interação com pelo menos um indivíduo que não seja seu irmão. Isso que é bem importante a gente falar. Então o TOD, ele vai ter esse padrão de humor, assim, raivoso, irritável. Então é bem importante a gente mencionar isso, que o TOD, ele vai ter que ter esse comportamento. A gente vai colocar aqui uma lista, né, dos comportamentos que essa criança tem que apresentar, ou adolescente, pelo menos 4 deles, né, em determinado momento desses 6 meses, assim, tem que ser persistente. Então pode ser assim, como eu falei, né, aconteceu hoje, porque eu desafiei meu pai, porque eu briguei com meu pai, daqui a pouco não acontece mais. Não seja como seu irmão. Por quê? Porque essa coisa de você ter discussões, ter brigas, ser mais violenta, às vezes ali, né, irmão, quando tiver tá se batendo, né, isso é muito comum entre irmãos. Então não pode ser levado em consideração se isso só acontece com os irmãos. Só acontece com os irmãos. O TOD, ele pode, a criança TOD, o adolescente, ele pode, se opor, ser opositor, não só, em termos com o pai e a mãe. Ele pode ser com o avô, com o professor, com um colega mais velho, ou mesmo com um colega da escola, que tem ali, né, uma certa autoridade e que essa criança queira desafiar essa autoridade, por exemplo, que vai brincar e aquela outra criança colocou uma regra, ela diz que então, vai desafiar essa outra criança. Então essa criança vai ter muita dificuldade mesmo para interagir com os outros. A questão social dela vai ficar muito impactada. Então, pode ser que aconteça só com uma pessoa, como com várias pessoas. Pode ser que aconteça só no ambiente de casa, como acontece, né, só na escola, ou que aconteça em todos os locais, tá? Então vamos esmiuçar melhor aqui o que que ele é. Então aqui a gente vai dar agora uma lista de sinais, sintomas que essa criança vai apresentar. Ela tem que ter pelo menos 4, tá? Pelo menos 4 destes sinais para que ela possa ser enquadrada ali como uma criança com TOD. E lembrando que ela precisa realmente, manter esse tipo de padrão de comportamento por mais, né, pelo menos 6 meses ali, tá, gente, ou mais. Então, com frequência ela perde a calma, com frequência sensível ou facilmente incomodado, com frequência é raivoso e ressentido. Agora vamos para o
comportamento ali questionador desafiante. Frequentemente questiona figuras de autoridade, frequentemente desafia assintosamente ou se recusa a obedecer às regras ou pedidos de figuras de autoridade, frequentemente incomoda deliberadamente outras pessoas, frequentemente culpa outros por seus erros ou mau comportamento. E aí a gente tem a índole vingativa também. Foi malvado ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Aí a gente vai para o critério B, tá, pessoal? Então, assim, tem que preencher. Vamos voltar aqui para vocês ficar bem claro isso. Tem que preencher, pessoal, pelo menos 4 daqueles 8 sinais que a gente mostrou aqui agora, tá? Então, pelo menos 4 tem que ser preenchido. E aí, preenchido esses, tem que preencher também o critério B e o critério C, tá? Que a gente vai ver agora. Quais são esses critérios B e C? Então, vamos esmiuçar eles também. O critério B, então, a perturbação do comportamento está associada a sofrimento para o indivíduo ou para os outros em seu contexto social imediato. Então, família, grupo de crianças que convivem, de colegas, de trabalho, né, na escola, com professores, onde ela tenha relações sociais ali. Ou causa impactos negativos no funcionamento social, educacional, profissional ou outras áreas importantes da vida do indivíduo. Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno psicótico, por uso de substância por uso de substância ou numa questão depressiva ou bipolar. Além disso, os critérios para transtorno disruptivo da desregulação do humor não são preenchidos. Então, aqui é bem importante assim, né? O que isso quer dizer para a gente na prática? Então, o que isso quer dizer na prática para a gente mesmo, pessoal? Então, na prática, quer dizer assim, essa criança, ela tem que ter prejuízo. A gente sempre fala, se é transtorno, tem prejuízo. Se não está impactando a vida dessa criança de uma forma significativa, isso não é um transtorno. Isso pode ser apenas uma fase que essa criança está passando, né? E que vai impactar ali no seu dia. Mas aconteceu hoje, esporadicamente, aí nunca mais aconteceu. Ou acontece muito de vez em quando. Então, isso a gente não pode enquadrar essa criança já como TOD. A gente tem que separar que, assim, para ser o transtorno desafiador positivo, ele não pode ser confundido com outros transtornos. Aí, por exemplo, com transtornos disruptivos ali do humor, né, com outros, a depressão, a questão da bipolaridade. Por quê? Porque dentro desses quadros, você vai ter momentos que por exemplo, a depressão, que essa pessoa não quer fazer nada, mas ela não quer fazer nada por quê? Porque ela quer ficar sozinha, porque ela está triste, porque ela não tem motivação. E aí, eu já vou dizer que pode? Não, porque às vezes essa desmotivação da pessoa impacta só para ela. Ela não quer fazer as coisas, mas não vai impactar outras pessoas. Não quer dizer que aquela pessoa que ela não está agradando, porque ela não está se sentindo bem, aquela pessoa seja uma figura de autoridade. A gente tem que lembrar, tem que ser uma figura de autoridade, tá? Não bipolar. Dentro da bipolaridade, a gente vai ter momentos, essa criança, ela tá muito eufórica e ela tá muito triste. E nos momentos em que eu tô muito triste, eu realmente pode ser que eu não queira, ou na euforia, posso contestar alguma coisa também, né? Porque a euforia não significa que você esteja lá alegre, né? Questão da ansiedade também. Quando eu tô com ansiedade, eu não quero vivenciar determinadas situações que vão me trazer mais ansiedade. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Então, assim, fechou lá pelo menos 4 daqueles sinais que a gente colocou no critério A. Foi para o critério B, tá? Fechou o critério B. No critério C, é muito importante. É muito importante a gente entender isso. Ele não se enquadra em outro transtorno. Se ele não se enquadra em outro transtorno, aí eu posso dizer que sim, é TOD, tá? Vamos continuar aqui para entender melhor a definição de TOD. Aí, então, fechamos os critérios. A gente tem 3 níveis de gravidade. Assim como em outros transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem níveis. Aqui no DSM está escrito como leve, moderado e grave, tá? Então, o que é o sintoma leve? O que é o
o TOD leve, né? Então, os sintomas, eles limitam-se apenas a um ambiente. Lembra que eu falei? Ele não precisa acontecer em todos os lugares. Ele pode acontecer só em casa, só com a pessoa, só com a figura da mãe. Pode acontecer só na escola, só com a figura do professor, tá? Então, o que é o moderado? Alguns sintomas estão presentes em pelo menos 2 ambientes. Então, a gente vê que já vai expandindo. Geralmente vai ser onde? Escola e casa de um familiar. Que significa que precisa ser a casa da mãe, do pai, ou, né, pode ser a casa do vô, do tio. E grave. Alguns sintomas estão presentes em 3 ou mais ambientes. Então, realmente, a gente vai caracterizar se ele é leve, se ele é moderado, se ele é severo ali, se ele é grave, por conta da frequência e da quantidade de locais que ele vai atingir, tá? Então, lembrando, tem que ser persistente, não pode ser uma coisa que acontece hoje e nunca mais acontece. Ah, eu desobedeci minha professora porque eu não queria fazer tal atividade, tá? Não é isso, ok? Então, ele se divide em leve, moderado e grave. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor o que é o TOD. E agora, pessoal, essa parte aqui eu acho também bem importante a gente salientar ela, que é assim, fatores de risco, né, e prognósticos. Então, fatores temperamentais são relacionados a problemas de regulação emocional, são preditivos do transtorno. Então, se eu tenho muitas questões de temperamento, se eu sou uma criança que me frustro muito, que convivo também num ambiente muito que vai para a segunda que a gente vai ler ali, né? Mas essa questão do temperamento, tá? Explosivo e tal, é um fator ali de risco, tá bom? Ambientais. Então, práticas agressivas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos são comuns em famílias de crianças e adolescentes com transtorno de oposição desafiante. Sendo que essas práticas parentais desempenham um papel importante em muitas teorias causais do transtorno. Aí a gente vai também para a genética e para a fisiológica, né? O que são os fatores ali genéticos e fisiológicos? Então, uma série de marcadores neurobiológicos, daí aqui ele dá alguns exemplos dentro do DSM, né? Reatividade da frequência cardíaca e da condutância de pele, reatividade do cortisol basal reduzida. E aí tem vários outros sinais ali, esse córtex pré-frontal também, que é diferente. Então, foi associado ali ao transtorno, tá? E aqui eu vou trazer alguns alertas que eu acho que são bem importantes, tá? Para a gente não confundir o que é o TOD e o que não é do TOD. Eu até coloquei o título deste vídeo, será que é uma criança mal educada ou será que é uma criança com transtorno desafiador, né? Porque é diferente, pessoal. Então, a gente viu que é muito importante o ambiente em que essa criança está crescendo. O fator genético vai sim ser um ponto, porque muitos transtornos, né, que são relacionados a transtornos psiquiátricos, eles têm a ver sim com a genética, não só os transtornos psiquiátricos, né? Muitas questões que a gente traz da nossa vida ali têm a ver com isso, com a genética. Mas pode ser que uma pessoa tenha uma predisposição genética e não venha a desenvolver o TOD. Por quê? Porque o ambiente em que ela vive é propício para que ela não traga à tona estes comportamentos, para que ela não traga à tona essa questão genética ali dela. Então, não vai desenvolver, porque a gente sempre fala, né? É mais do que só a genética, é esse ambiente em que essa criança está inserido. Então, o fator de onde essa criança, o fator ambiental, eu acho muito, muito importante. Eu acho que é o principal, assim, para a gente conversar. Então, a questão de como esses pais educam seus filhos. E aí a gente tem que ir para 2 campos, assim. Tanto o pai que é muito permissivo, vai estar fazendo mal para essa criança, quanto o pai que é muito autoritário, também vai estar fazendo mal para essa criança. E não adianta a gente falar assim, não obedeceu, bate. Não,
No TOD não adianta, você tem que pensar que é uma criança neurodivergente, que o cérebro dessa criança funciona de uma maneira diferente. Então, como que a gente vai ajudar esse cérebro a entender que ele não pode ter determinado comportamento? É com bons exemplos. Começa com bons exemplos, boas práticas. Como que eu conduzo essa criança? Será que se eu deixar ela sempre fazer tudo o que ela quer, só para eu não para conseguir respirar? Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. A gente pega muitos alunos e a gente entende em sala de aula um pedacinho do que é conviver com uma criança TOD. Vocês imaginem, então, né, os pais que passam por essa situação, como é complexo, porque não vai acontecer, geralmente não acontece uma vez no dia, acontece várias vezes no dia. Várias vezes você tem que estar resolvendo situações ali, né, pessoal? Então, é muito complexo essa questão da educação que a gente dá para os nossos filhos, a educação parental, tá? E muitas vezes a gente não tem preparo, porque aí vem uma outra questão. A gente não nasce sabendo ser pai ou mãe. Não adianta só eu ler um livro e achar que tudo que está escrito ali eu vou conseguir aplicar com o meu filho, ainda mais se a gente está falando de uma criança neurodivergente. Então a gente tem que respirar e a gente tem que entender quem é essa criança, o que é esse transtorno, como que eu vou poder de fato ajudar esse meu filho. Será que se eu for um pai permissivo e deixar ele fazer tudo o que ele quer, vai ser uma coisa boa para ele? Não vai, gente. Será que se eu for um pai que bate, que xinga, que não vai causar mais revolta, vai exacerbar mais ainda essas frustrações, a raiva, a teimosia, e aí sim você vai ter embates piores, e esse TOD, né, que poderia ser uma coisa só leve, ela pode se agravar, tá, gente? Pode se agravar sim. Outra coisa que é assim, não confundam, a gente já conversou ali mesmo, as questões de ansiedade dessa criança com TOD, tá? Então essa criança, ela está passando por um processo muito delicado na vida dela. Vamos trazer situações que podem ser delicadas para uma criança. Por exemplo, separação dos pais. É normal, é natural que a criança não consiga entender o que é essa separação dos pais. E por vezes o que acontece? Ela pode ficar revoltada. Ela pode se voltar contra a pessoa que decidiu que queria a separação, né? Sempre tem ali, até a criança entender o que realmente provocou essa separação. Entender que para os pais vai ser melhor cada um viver em um lugar, né, separado e tudo mais, pode ser muito caótico para a cabeça dessa criança entender isso. Então ela pode ter comportamentos, sim, desafiadores, ela pode ter muita frustração e vir com questões de raiva, tá? Mas você vai ver muito pouco essa criança também com questões vingativas, né, que também pode ser um dos sinais ali. Ela vai estar mais com essa coisa de, revolta, de estar batendo de frente com esses pais ou com um desses pais, tá. E aí ela, às vezes, vai trazer essa frustração para outros ambientes, então ela pode ser na escola que ela mude o comportamento. Então você tem que observar que aquilo para ela, naquele momento, lidar com a separação, a ansiedade da separação, está sendo muito pesado. Então já não confundir e já dizer: "Ah, não pode", porque ela está, sei lá, 6 meses dessa forma. Porque uma separação, para a pessoa que passa pela separação já é muito difícil e pode demorar muito mais do que 6 meses, e aí quem já se separou deve saber melhor do que eu, para que essa pessoa consiga lidar bem com a situação. Então você imagine uma criança, um adolescente que ainda não tem essa maturidade para entender de fato o que está acontecendo ali na família dela, tá? Outro ponto aí a gente tem que falar também, em mutismo seletivo, por exemplo, a criança não consegue falar, mas em casa ela fala bastante, e aí na escola ou em outros ambientes ela não fala. E aí o que que as pessoas que vêm de fora pode ver? "Ah, não, ela não quer falar porque ela tá de birra. Ah, porque ela tá desafiando". É é muito complicado, por exemplo, dentro do mutismo, a gente chegar e falar uma situação dessa, mas tem pessoas que, por falta de conhecimento, acabam trazendo essa fala que não é nada, nada benéfica para a pessoa que está ali com questões. Então ela tem receio de falar, ela tem receio de se colocar, ela tem medo, tá? Ela não está desafiando para não fazer, ela não consegue fazer,
Entende, gente? É diferente. Eu não consigo. O TOD, e aí é bem importante, ele sabe fazer. Ele tem capacidade para fazer, mas ele não quer fazer. Ele quer desafiar, ele quer fazer de outra forma, ou ele simplesmente só pelo desafio. Eu não quero. Entendem? E aí, vamos também trazer já outros transtornos que podem ter comportamentos que vão levar ao profissional que não é bem treinado, ou a um professor que também não conhece sobre transtornos do neurodesenvolvimento, e mesmo para os pais, vai gerar confusão. Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dentro do TDAH, a criança não vai conseguir ficar quieta, ela não vai conseguir prestar atenção, ela vai querer se mexer a todo momento. E aí o professor vai dizer, fulano, senta. E ele não quer sentar, ele não consegue sentar. Mas não é porque ele está desafiando esse professor. É porque o corpo dele está ali com uma sobreestabilidade e ele não consegue sentar. Ele tem que se movimentar. Aí o professor pede para ele responder tal coisa. Ele não responde. Não é porque ele está desafiando esse professor. É porque ele não prestou atenção naquilo que o professor falou e ele não quer falar porque ele sabe que ele não prestou atenção. Então, é diferente a hiperatividade, né, a desatenção, que vai trazer alguns sinais ali que vão ser confundidos com oposição. De tipo, essa criança não para, essa criança não me obedece. E não é, tá, gente? Então a gente tem que estar muito atento. Muitas crianças, muitas pessoas com o transtorno opositor, eles vão também ter como comorbidade o TDAH, tá? Ou ao contrário, né? O TDAH vai ter como o TOD, mas geralmente vai ter ali uma comorbidade sendo o TDAH. Outro transtorno que tem muitas questões que levam a falsos diagnósticos de transtorno opositor, é o TEA, o autismo. Porque dentro do TEA, a gente tem muito uma questão da rigidez cognitiva. Principalmente isso. Ou de seguir muitos rituais, ou de fazer movimentos repetitivos, de ter essa rigidez mesmo ali, né? Então, eu não quero sair de casa, porque ficar em casa é muito bom. Eu não quero ir para o parquinho, porque aqui tá bom. Ou aquela criança que vai chorando porque ela não queria ir para aquele lugar. E depois ela não quer sair daquele lugar para ir para casa. Porque quando ela chegou e ela finalmente conseguiu estar naquele local, tá na hora de ela ir embora, ela não quer ir embora. Então não é que ela esteja se opondo no sentido de te desafiar. Não é. Ela está no sentido de que aquilo para ela está bom, faz sentido. Então, assim, não vai causar prejuízo para ela, assim, sofrimento, não ir para um lugar legal como um parquinho. Eu não vou te desafiar porque porque você é uma figura de autoridade, eu tô com frustração, raiva, não sei o que, eu tô te desafiando. Não, é porque aqui na minha casa, sentado, no meu conforto, tá muito bom. Então eu não quero, porque para mim tá tudo muito certinho. Como é que eu vou quebrar esse padrão? Como é que eu vou quebrar essa regra? Isso vai causar para mim uma desregulação muito grande, uma desregulação sensorial, uma desregulação emocional ali. Então, isso vai fazer muitas vezes que eu possa ter uma crise, que eu possa questionar, mas não necessariamente isso significa que aquela criança é uma criança opositora, tá? E aí, outra coisa, também o TEA vai ser muitas vezes uma comorbidade do TOD. Muitas pessoas falam que é o contrário, né? O TOD é uma comorbidade do TEA. E aí a gente pergunta, mas o que é uma comorbidade, né? Então, como que eu sei qual que é a mais importante dentro dessa balança? É o TOD ou é o autismo? É o TOD ou é o TDAH? O que for descoberto primeiro é a questão de base, é o transtorno de base. Então, por exemplo, se eu descubro primeiro que eu sou autista, então eu sou autista e tenho como comorbidade, no meu caso, o TDAH. Porque eu descobri o TDAH depois. Agora, entendem? Eu descobri primeiro o TOD. Então, e depois veio a questão do autismo. Então, você tem o TOD com comorbidade, o autismo, tá? Só pra gente entender. Porque é muito confuso mesmo, né? O que que é um, o que que é outro? Será que os dois se misturam muito? A gente sempre fala comorbidades ali. Outra condição, que aí não é um diagnóstico, porque não tem um CID, tá, pessoal?
é a superdotação, altas habilidades de superdotação. O superdotado, por si só, ele é questionador. Por si só, é muito difícil estar nos locais com todas as outras pessoas da mesma idade. A escola é um lugar que muitas vezes causa muito sofrimento para esse superdotado, porque não tem aquele interesse, né, nas coisas que ele realmente gosta, nas coisas que ele realmente quer. Então, o que acontece com esse superdotado? Ele vai questionar, ele vai achar que aquele professor não está sabendo o suficiente, ou ele vai toda hora estar levantando a mão para falar. Então, ele vai ser confundido muitas vezes como aquele opositor, o que fica toda hora desobedecendo o professor, não tem um momento de falar e tudo mais. Mas não é. Aí você tem que entender o que é dessa superdotação. Qual é o motivo que ele está fazendo? É porque ele não está se adaptando àquela aula, porque aquilo para ele não faz sentido. Ele não está se opondo por raiva, frustração. A causa disso tudo é o questionamento, é ele querer saber mais, tá? Então, muitas vezes, crianças superdotadas são também diagnosticadas como transtorno de oposição desafiante. A gente conversou ali os fatores que geralmente vão ser mais onde essa criança vai ter mais predisposição a vir desenvolver o TOD. Então, assim, ficar de olho com famílias agressivas, muitos cuidadores sem comprometimento, então aquela criança que fica com muitas pessoas, mas nenhuma ali comprometida de verdade com ela, que não causa um envolvimento, tá? Modelos parentais permissivos ou agressivos, que a gente falou, então, uns extremos, nunca é bom um extremo, tá, gente? Isso serve para qualquer criança. Questões financeiras, a gente sabe que não ter dinheiro faz com que a gente não tenha acesso a melhores, a uma melhor qualidade de vida, a melhores coisas para nós, para os nossos filhos. Então, isso sim é um fator que vai interferir, né, para esses sintomas serem mais evidentes. O ambiente, como a gente falou, questões culturais, então, dependendo de onde essa criança está inserida, tá? Então, ali eu já falei também que ele pode ser confundido com TEA, com TDAH, com altas habilidades de superdotação, com a depressão, bipolaridade, fobia social. E aí a gente vê o que esse transtorno pode trazer de risco para essa criança, tá? Para esse adolescente. Por quê? Se eu passo a minha vida inteira seguindo esse padrão de comportamento, que é sempre agressivo, que é sempre frustrado, que está sempre muito irritado, então ele causa briga com todo mundo, ele não consegue se comunicar, ele não consegue ter amigos, todo mundo está julgando ele, fazendo julgamentos péssimos, aquela criança que vive saindo de uma escola porque é expulsa de uma escola, os amiguinhos que não, os pais dos outros amiguinhos que não conseguem se colocar no lugar dessa família, e aí vão lá e, né, não quero, essa criança está me incomodando, está incomodando meu filho. Então ela vai crescer com muitas questões, com muitos rótulos, com muitas dificuldades na vida dela. E como que a gente faz? Como que a gente pode fazer para evitar que essa criança venha desenvolver questões de ansiedade muito grande, depressão, que essa criança não vá para um transtorno de conduta. O transtorno de conduta, nem todas as pessoas com TOD, e aí é bem importante a gente salientar isso, vão desenvolver transtorno de conduta depois da adolescência, ali na vida adulta, tá, gente? Não é todo mundo que vai fazer isso, ok? Quanto mais controlado for estes sintomas, menos risco essa criança tem de passar depois para um transtorno de conduta, ok? Porque é legal também a gente tirar esse estigma de que como se o TOD fosse uma causa perdida. Eu saliento de novo. Eu acho que a gente tem que buscar formas e estudar mais para auxiliar e ajudar essas crianças e essas famílias. É bem importante a gente estar de olho para que essa criança não evolua lá na frente para um transtorno de conduta ou para uma depressão, ou mesmo para marginalidade, coisas do gênero, tá, pessoal? Outra questão, as pessoas falam, o TOD acontece mais em meninos ou meninas, né? E ele acontece sim, a prevalência maior entre meninos,
ali enquanto são crianças, tá? Porque na adolescência esse número meio que se equipare, né? O número de crianças e o número de meninos e meninas na adolescência pode se equiparar ali, diminuir bastante, ficar equiparado, tá? Eu posso diagnosticar uma criança com menos de 5 anos com TOD? Pode, tá? Mas o mais indicado é que essa criança seja diagnosticada após os 5 anos. E é justamente após os 5 anos que ela realmente vai começar a ir para a escola, na regra, tá, pessoal? A gente sabe que muitas crianças vão para a escola desde bebezinhas, mas assim, vamos falar assim, a regra. Porque a partir dos 5 anos, ela vai estar sendo mais exigida também nessa escola. Porque ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai ter que aprender a fazer conta, ela vai ter que dar conta de várias matérias que antes ela não tinha isso, então assimilar tudo isso. E pode ser que aí tragam mais questões de frustração, mais comportamentos que vão ali bater de frente com esse professor, porque vai estar impaciente, irritado por não conseguir assimilar aquelas questões, e aí vai explodir, né? Vai ser um comportamento explosivo ali com as pessoas que estão à volta. Então, pode ser diagnosticado antes dos 5 anos, mas tem que ter vários critérios, eu acho que são 6 critérios ao invés de 4, tá? Pelo menos, e tem que ser quase praticamente que muito frequente. Qual que é o tratamento para o TOD, né? Então, o tratamento para o TOD, ele é bem... Desculpa aí, pessoal, coloca um pouco o slide só para lembrar, porque eu não queria deixar de falar nada, né, sobre o assunto. Acho que é bem importante a gente trazer a base mesmo de como que é esse diagnóstico, aonde que a gente encontra, então, assim, DSM-5, né? Fui lá, busquei várias informações lá, também assisti aulas de outros professores. Estou fazendo a formação do Dr. Tiago Castro, estou fazendo também a pós-graduação, a especialização na IEPSIS. Então, assim, buscar muitos lugares diferentes, em materiais diferentes, para que a gente pudesse falar com mais propriedade sobre o TOD. E eu tenho essa necessidade no momento, justamente porque, ó, no momento, atualmente, eu estou com 3 alunos TOD. 3. Então, como que eu vou poder ajudar essas crianças? Para ajudar essas crianças, eu tenho que me aprofundar no assunto, tá? Então, quais que são os tratamentos que mais dão resultados? Como que eu vou ajudar essa criança com TOD? Primeiro, gente, tá? É a educação parental. Por quê? Por quê? Porque é o pai que convive todos os dias com essa criança, que vai conviver muitas horas do seu dia com essa criança. E é com este pai que é a autoridade e que ele tem mais intimidade, que ele vai geralmente ter mais comportamentos desafiadores, tá? É esse pai que vai levar na festinha, esse pai que vai observar como que ele se comporta com a família, como que ele se comporta com os amiguinhos, esse pai que vai saber as devolutivas ali da escola, tá? Então é importante que seja feito ali um plano junto com esse pai do que eu posso fazer para ajudar meu filho. Como que eu vou poder ajudar? Como que eu trabalho com este comportamento, né? Então, será que eu posso deixar meu filho fazer de tudo? Mas a hora que eu falar que não, eu vou bater de frente. E eu vou bater de frente, vai ter uma briga maior ainda. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aguentar? Porque eu falo a palavra aguentar no sentido assim, você vai começar a trabalhar com ele. Você vai começar a fazer com que esses comportamentos sejam modificados. Mas ele não vai aceitar de primeira, de boa, que esse comportamento seja modificado, né? Você vai dizer um não para ele, ele vai bater mais de frente ainda. Então, como que eu aguento essa pressão neste começo até conseguir que este meu objetivo seja alcançado? Então, esse pai tem que estar muito bem assessorado. E para isso é preciso fazer um um programa de como eu posso auxiliar meu filho com TOD, na prática, em casa, na escolinha, no parquinho, numa festinha, no médico. Como que eu posso? Que comportamentos que eu tenho que ir trabalhando? O que eu preciso entender da cabeça dessa criança, do cérebro dessa criança, dos neurotransmissores que vão estar ali agindo para que ele tenha determinados comportamentos? Então, tudo isso é muito importante. Então, a educação parental, ela não é besteira, gente. E não é assim, vou lá ensinar você a educar seu filho. Não é ensinar a educar seu filho. Porque o caminho,
A ideologia que você vai passar para o seu filho é muito sua. A gente está falando aqui de trabalhar comportamentos específicos, como que você muda também a sua postura, e aí você vai ver o efeito no comportamento do seu filho, tá? Então, isso é bem importante. É um investimento que precisa ser feito, educação parental. E aqui vou fazer um parênteses bem grande e fazer um asterisco gigante. Gente, pais que são separados, por favor, vocês têm que estar falando a mesma língua, mesmo que vocês estejam separados, que vocês tenham se separado por questões que um ficou de mal com o outro, que um ficou meio brigado com o outro e tudo mais, não foi uma separação amigável. Não importa neste momento. Neste momento, os dois têm que seguir uma mesma língua, uma mesma forma de agir com essa criança, tá? Porque aí existe uma coisa também. A criança, ela é mais desafiadora em casa com a mãe. E a mãe tem essa sobrecarga, porque é ali quem fica mais tempo, geralmente, tá, pessoal? Geralmente é quem fica com a criança por mais dias, né? Então ela fica ali, ou passa a semana inteira, ou o pai pega só a cada 15 dias, ou uma vez por semana, tal. E aí, quando vai para casa do pai, o pai tende a ser a pessoa que agrada, ou se fica só com o pai e vai para casa da mãe, daí é o contrário, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, tende a ser assim, na casa do meu pai eu posso fazer tudo. Então, eu não vou ter tantos comportamentos desafiadores, entendem? Porque eu não vou estar sujeita a algo que vai me irritar, que vai me frustrar, eu vou ter tudo ali certo. E aí eu volto para casa dessa mãe e vem aquela coisa, mas na casa do meu pai eu posso fazer isso, porque meu pai deixa eu fazer isso, porque você é uma bruxa. Porque tem isso, né? Então, por isso que também a gente fala, né? Cuidado para não confundir as crianças que estão passando por um momento de separação ali com o Todd. Mas digamos que já passou essa aceitação, já passou esse momento, ou mesmo que não tenha passado, tá? Você, pai e mãe, tem que falar a mesma língua. É o seu filho que está ali. A orientação parental, então, é fundamental. Com a base na orientação parental, é importante que essa escola também tenha orientações de como agir em determinadas situações. Então, como que eu vou levar isso para a escola? Aí você vai precisar da ajuda de profissionais, tá? Então, o neurologista ou o psiquiatra que atende seu filho, fazer um bom laudo, fazer orientações nesse laudo, de como, do que pode acontecer com essa criança, como que a escola deve agir nesse momento, tá? Ter orientação dos terapeutas, seja lá quantas terapias essa criança faça, então cada terapeuta vai ali mandar uma orientação para a escola. Vamos pensar que essa criança fica muito agressiva e tem crises muito de raiva e acaba jogando as coisas, querendo bater nas pessoas, nos amiguinhos. Como que eu faço uma contenção sem ser uma contenção agressiva também, né? E abusiva? Mas como que essa professora, e aí eu falo, gente, o professor tem que receber sim orientação sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Porque o professor não sabe como trabalhar. E não é que ele não queira saber, ele não tem essa orientação. Eu falo que as nossas graduações de licenciatura, elas deveriam obrigatoriamente ter as matérias de inclusão, tá? Para lidar com todos os tipos de deficiência que a gente possa possuir, ou de transtornos, ou de questões médicas mesmo. Então, assim, como que esse professor faz uma contenção? Como que eu vou organizar e conversar com essa turminha a respeito desse amigo que tem essa condição? Então, a escola, é fundamental que essa escola receba, sim, orientações. Tem um momento que talvez a criança ela vá precisar de um medicamento, tá? Porque a gente tem muito receio também, pessoal, de trabalhar com a questão de medicamentos para crianças. Mas, em determinadas situações, o medicamento vai ser favorável, o medicamento vai ser aquele que vai ajudar a sua criança a ter condições de responder bem aos outros estímulos de tratamentos, né? Seja a educação parental, seja a terapia cognitivo-comportamental, que eu esqueci de mencionar, mas é a que mais funciona dentro do TOD, tá? Mas talvez essa criança precise de medicação. E aí, quem que vai receitar a medicação é o médico, tá? Cuidado para vocês não saírem, porque meu filho toma isso, meu filho toma aquilo outro. E aí vocês, né, vão pegando aqui, funcionou pro filho da minha amiga, ou filho da mãe que estava lá na clínica, na sala de espera, né, pessoal? Então, assim, toma cuidado com isso,
tá bom? Toma cuidado para que você já não vá com estigmas, tanto do, não dou medicação porque não é bom para meu filho, ou do, vou dar medicação que funcionou com o outro. Pense a criança TOD como uma criança única e que vai precisar de direcionamentos únicos também. Por isso que eu falo, um plano para essa criança, para essa família, como trabalhar com essa criança na realidade dessa família. Entendem? Muitas famílias não têm condições de ir ao terapeuta. Então, como que eu vou fazer? Eu não quero que meu filho tenha esse tipo de comportamento para o resto da vida, ou que isso piore, ou que isso evolua para outras comorbidades ou para outras situações. Então, eu não quero. Como que eu ajudo uma criança, sendo que eu não tenho tantas condições? Educação parental vai ser o mais barato que você vai encontrar, tá, gente? É o mais barato e o mais certeiro para criança com TOD. E aí quero de novo frisar, principalmente para terapeutas e professores, não estigmatizem essa criança. Não estigmatizem, tá? Ela está sofrendo. Essa criança, uma das coisas que eu observei muito, que muitas vezes eles têm comportamentos agressivos. Eu notei isso com uma aluna, que ela teve um comportamento agressivo, no sentido da palavra, né, de fazer bullying com outra criança. E ela, logo que ela percebeu que o que ela tinha feito era errado, ela se sentiu muito culpada. Então ela pedia desculpa, 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 e aquilo não era da boca para fora, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa fala, é da boca para fora. Não, não era, tá? Essa criança realmente se sentiu culpada, ela realmente se sentiu mal, aquilo causou prejuízo para ela. Imagino que muitas dessas crianças, elas querem ter amiguinhos, mas elas não conseguem por conta desse temperamento, por conta das suas questões ali de não saber socializar com as outras crianças, tá? Outra coisa também é pai e mãe de uma criança opositora, tá, gente? Tenham paciência tenham paciência com seus filhos e aprendam a ignorar as críticas de quem não sabe nada sobre o assunto, tá? Aquela pessoa que só te julga, que diz que você mima demais essa criança, que aquela criança é uma mimada, que você não dá limites. Essa pessoa, ela não tem a vivência para saber, ela não está vivendo com o seu filho, tá? Então, busque você estudar, você entender e evitar estar próximo de pessoas com este tipo de comentário, que não vão fazer bem nem para você, nem para o seu filho. Nessa hora você ignora, eu sei que vai magoar, eu sei que vai doer muitas vezes o comentário, mas ignora, gente, tá? Não desista do seu filho. Não desista. Terapeutas, não desistam. Não enganem os pais fazendo só uma coisinha ali ou outra para dizer, tô aqui trabalhando TOD, mas não tem jeito com essa criança. Não, não desista. Tem. Qual opção que eu posso abordar, né, para trazer essa criança para perto de mim, para que ela entenda que aqueles comportamentos não são aceitáveis? Então, eu não posso permitir que uma criança bata, eu não posso permitir que uma criança se machuque. Mas como que eu trabalho esse cérebro para que esse cérebro comece a funcionar a favor dessa criança e ele entenda quais os mecanismos que ele tem que, né, bloquear na hora que vem essa raiva, na hora que vem essa frustração? Para isso, gente, é muito trabalho. Por isso que a cognitivo comportamental vai ser muito importante, por isso que essa educação parental vai ser muito importante. Eu acho que a gente fez um resumo aqui do que é o TOD. Depois eu acho que eu tô gostando tanto de estudar essas questões do transtorno do neurodesenvolvimento, que acho que eu vou começar a trazer alguns casos para a gente começar a discutir mesmo, o que fazer nessa situação, né? O que é certo ou não? Será que isso é TOD, TDAH, altas habilidades? Acho que isso é bem importante, assim, trazer estudos, né, de casos para que a gente veja na prática, porque muitas vezes a gente só escuta alguém falar, mas a gente não viu, a gente não sabe como manejar, a gente não sabe como lidar com estes comportamentos. Que atividade que eu posso fazer que beneficie? Que exercício? Como que eu conduzo em casa? E a hora que estiver acontecendo essa explosão, essa crise de raiva, né? O que eu faço nesse momento? Então, vamos
trazer aí para outro momento, para outro vídeo, tá, gente? Então, por hoje, quero agradecer. Desculpei se foi, né? Entre slide, sai slide, entre slide, sai slide. Mas agradecer muito para vocês que estão aqui seguindo o nosso canal. Salientar de novo que estou trabalhando com teatro, tá, pessoal? Com pessoas neurodivergentes, então pessoas que têm dificuldades ali no seu dia a dia para coisas básicas. Ah, eu não consigo fazer uma entrevista de emprego, é muito difícil para eu encontrar uma pessoa, né, começar um relacionamento, porque sou muito tímido, não tenho, ou sou muito hiperativo e não consigo perceber as coisas. Então, como a gente pode trabalhar isso de forma individual, com exercícios do teatro ali, tá, gente? Ou em grupos, aí depende muito da demanda de cada um. Crianças, adolescentes também, a gente tem grupinhos. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito para você que ficou até aqui comigo. Pedir para que você deixe seu like, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que se inscreva no canal, tá bom? Até semana que vem com mais um convidado. Beijo grande, pessoal.